Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia, no meu dia a dia. É uma oportunidade que Deus nos dá todos os dias de fazer essa experiência maravilhosa com a palavra de Deus. É a leitura orante da palavra, aquilo que nós chamamos de Lectio Divina. Isso mesmo, precisa fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida espiritual, o contato com a palavra. Essa palavra que não volta para Deus, como vai dizer o profeta Isaías, sem surtir o seu efeito, como a chuva que vem e ela não volta, não evapora sem surtir o efeito com que ela veio. É assim a palavra de Deus. Então pode ter certeza que hoje essa palavra quer transformar a nossa vida, porque tem um efeito transformador que nos abençoa, que nos cura, que nos fortalece. Quero convidar você a, junto comigo, pedir o Espírito Santo para que ele possa nos conduzir no nosso estudo bíblico. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua palavra, a sua Bíblia, e anotar o texto que nós vamos estudar hoje. Juízes, anota aí, capítulo 4, versículos de 1 a 24. Juízes, capítulo 4, versículos de 1 a 24. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Depois da morte de Aode, os israelitas tornaram a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E este entregou-os às mãos de Jabim, um rei cananeu que reinava em Hazor. O general do seu exército se chamava Sísara e habitava em Hazrozete-Goim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque fazia 20 anos que Jabim vinha oprimindo duramente Israel. Ele dispunha de 900 carros de ferro. Ora, naquele tempo, a profetisa Débora, esposa de Lapidot, liderava Israel como juíza. Ela costumava ter audiência sob a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os israelitas a procuravam para todos os seus litígios. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém e natural de Sedes de Neftali, e lhe disse, por ordem do Senhor Deus de Israel, vai e conduz o exército ao monte Tabor. Toma contigo 10.000 combatentes de Neftali e de Zabulon. Quando estiveres juntos da torrente do Quizon, levarei a ti Sísara, o general do exército de Jabim, com os seus carros e todas as suas tropas, e os entregarei às tuas mãos. Baraque disse-lhe, se vieres comigo, irei. Se não vieres comigo, não irei. Ela respondeu, está bem, eu irei contigo. Contudo, não será tua a glória da expedição que fazes, pois o Senhor vai entregar Sísara às mãos de uma mulher. Então Débora levantou-se e partiu com Baraque para Sedes. Baraque convocou Zabulon e Neftali e marchou com 10.000 combatentes. E Débora acompanhava a expedição. O quenita Eber, que se tinha apartado dos outros quenitas, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, havia erguido suas tendas junto ao carvalho de Saanaim, perto de Sedes. Anunciaram a Sísara que Baraque, filho de Abinoém, tinha avançado até ao monte Tabor. Então Sísara convocou todos os 900 carros de ferro e todo o exército que estava com ele para marcharem de Hazrozete-Goim até a torrente do Quizon. Débora disse a Baraque, fica em prontidão, porque hoje é o dia em que o Senhor entrega Sísara em tuas mãos. Ele mesmo é teu guia. Baraque desceu do monte Tabor e os 10.000 homens com ele. O Senhor derrotou Sísara com todos os seus carros e todas as suas tropas a golpe de espada diante de Baraque. Sísara, saltando do seu carro, fugiu a pé. Baraque foi perseguindo os carros e o exército em fuga até Hazrozete-Goim. E todo o exército de Sísara foi morto.
não sobrou ninguém. Entretanto, Sísara chegou a pé à tenda de Jael, mulher do quenita Éber, pois a casa de Éber, o quenita, vivia em paz com Jabim, rei de Hazor. Jael saiu ao encontro de Sísara e lhe disse: entra, meu senhor, entra sem medo. Ele entrou na tenda e ela o cobriu com um manto. Dá-me de beber um pouco de água, disse ele, pois tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu de novo. E Sísara disse-lhe: fica na entrada da tenda e se vier alguém perguntando: há alguém aqui? Responderás: não, ninguém. Mas Jael, a mulher de Éber, pegou um dos cravos da tenda, empunhou um martelo e aproximou-se dele devagarzinho. Cravou-lhe nas têmporas, pregando-o no chão. E Sísara, que estava num profundo sono, morreu. Nesse instante, chegou Baraque, que vinha em perseguição a Sísara. Jael saiu-lhe ao encontro, dizendo: vem, vou mostrar-te o homem que procuras. Ele entrou e viu Sísara caído e morto, com o cravo da tenda espetado nas têmporas. Naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E a mão dos israelitas se fortalecia sempre mais contra Jabim, rei de Canaã, até que de todo o destruíram. Vejam bem, meus irmãos, essa vitória de duas mulheres, na verdade, né? Débora e também Jabim. Por quê? Deus ele vai levantar os improváveis com coragem e fé. É bonito perceber a ação de Deus. Jael, ela é aqui a estratégia do Espírito, porque Deus trabalha pela mão dos humildes. E Débora é a voz de Deus. Débora significa abelha, né? Com muita doçura e firmeza, com muita sabedoria e ação, né? Ela vai e propõe a estratégia. Mas o interessante é perceber, né? Ela é profetisa, ela fala em nome de Deus, ela julga o povo. Isso é raro, né? Uma mulher como juíza, como ela ficou aqui, profetisa e juíza, né? Exatamente para a gente perceber a palavra de Deus, a força de Deus, a autoridade divina, ela age. No entanto, que Baraque ele só aceita ir para a guerra se Débora fosse com ele. Às vezes a gente tem os recursos, mas não tem a coragem. Às vezes a gente tem até os meios, mas acaba perdendo a coragem. Então, é preciso que nós deixemos a palavra de Deus mover o nosso coração. Deixemos a palavra de Deus nos encorajar. Deixemos a palavra de Deus nos iluminar nas decisões que nós precisamos tomar. Não tomemos decisão alguma sem antes consultar Deus por meio da sua palavra. Deus, ele quer falar conosco. E aqui Deus usou da profetisa Débora para provocar Baraque para vencer o inimigo. Mas ela já disse: você não vai receber a glória dessa vitória. Deus nos dará a vitória por meio de uma mulher. Então, a força de Deus atuou pelo povo de Israel, não é? O povo eleito, que foi convocado ali por Baraque, das duas tribos, mas a vitória contra o general, e aí a humilhação, né? Um general, quando ele é morto, é a humilhação de todo o exército e daquele reino, ela vem pela mão de Jael, uma mulher, não é? Isso aqui vai mostrar exatamente aquilo que o próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, aqueles que são necios para confundir os sábios. Então, nós precisamos estar nas mãos de Deus e deixar Deus conduzir a nossa vida e entender que a palavra de Deus nos dá força, autoridade, coragem, disciplina, determinação para nós vencermos as guerras que muitas vezes nós estamos expostos a elas. Por isso, meu irmão, minha irmã, acredite na palavra, acredite na intuição. Se você é um homem que reza, se você é uma mulher que reza, vive em estado de graça, Deus vai conduzir a sua vida por meio da palavra. E essa palavra vai te dar força, coragem, autoridade para você vencer, para você conquistar, para você avançar, para você se estabelecer. E é dessa maneira que Deus trabalha. Então,
Então, como Deus vai mostrando os passos que nós devemos dar, nós também precisamos aqui perceber, colher a mensagem que Deus deseja apresentar a nós hoje, no final desse estudo bíblico. Então, devemos confiar na palavra de Deus, que conduz a nossa vida e nos dá coragem para seguirmos em frente na nossa caminhada de fé. Virão desafios, circunstâncias que se apresentarão quase que impossíveis de serem resolvidas, mas o segredo é confiar totalmente no Senhor e deixar-nos conduzir por sua vontade, que chega até nós por meio de sua palavra. O apóstolo Paulo vai dizer algo muito importante para nós, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Na carta aos Filipenses, lá no capítulo 4. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É exatamente isso. Veja só, parecia que eles não conseguiriam, não é, vencer ali Císara, aquele exército. Eram 900 carros de guerra. Era algo que trazia temor, mas uma mulher de Deus, imbuída da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, ela vai e provoca, né, ali Baraque, ele ir para a guerra. E a vitória, ela é conquistada. E isso fala muito ao nosso coração. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Vamos rezar? Senhor, essa é a certeza que nutre hoje o meu coração, a partir dessa palavra do livro dos Juízes. Nós podemos tudo no Senhor. Nós podemos vencer as guerras mais difíceis. Nós podemos conquistar aquilo que aparentemente nós não conquistaríamos. Nós podemos viver aquilo que é o chamado, aquele que é o chamado que o Senhor tem para a nossa vida, porque nós tudo podemos no Senhor. Por nós mesmos a gente não consegue, mas no Senhor nós conseguimos todas as coisas, nós conseguimos a vitória, nós conseguimos viver aquele que é o seu desejo para a nossa vida e a nosso respeito. O Senhor sempre tem para nós uma palavra acertada, especialmente nos momentos onde parece que tudo está escuro ou perdido, a sua palavra vem, ilumina e nos incentiva, nos dá coragem e nos faz mover-nos na direção do Senhor e da sua vitória. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que vence sempre. Amém. Ele é o Deus que vence sempre. Nós só precisamos confiar nele. E é a palavra que vai nos movendo a dar passos concretos de confiança total no Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.